gente! Sejam todos muito bem-vindos ao Almoço com Aprendizagem e Companhia. Que bom estar com vocês, que bom almoçar com vocês. Hoje o dia está um pouco corrido, mas estamos aqui, né? Estamos aqui fazendo o nosso horário de almoço, compartilhando conhecimento com vocês, compartilhando aprendizagem com vocês. Isso é sempre muito bom. Essas trocas são enriquecedoras, aprendemos com muitos profissionais excelentes aí e a gente está aqui para isso. Quem está chegando aí, seja muito bem-vindo ao Almoço com Aprendizagem e Companhia. E hoje nós temos uma convidada especialíssima, nós temos a Kátia. A Kátia vai falar um pouquinho sobre a neurociência, né? A neurociência e a educação. Como é que transita essas duas ciências aí, né? Como é que a gente trabalha e a gente cada vez mais está percebendo a necessidade dessa conversa, desse diálogo aí da neurociência e educação. Sejam todos muito bem-vindos, a Kátia está chegando por aqui, neurociência e educação. Quem vai aguardar? Vamos chamar a doutora Ângela para ver se ela está por aqui. Bom dia. Oi, ei, Kátia, Tudo tudo bem? bem? Tudo bem, e você? Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada pela sua presença no nosso almoço, Kátia. Imagina, vamos almoçar junto. É gostoso a gente ter visitas, né, para almoçar. Eu Não é? adoro. A gente capricha, né? Eu gosto do almoço e de um bom café da manhã e um bom café da tarde. Somos duas. O jantar até que eu não dou muita importância não, sabe? Mas o café da tarde, da manhã e o almoço, essas refeições aí eu tenho prioridade com elas. É bom mesmo. E a gente está aqui hoje dando as boas-vindas a todos que também estão aqui para almoçar com Aprendizagem e Companhia, almoçar aprendendo e fazendo trocas com você, né? A gente tendo esse diálogo aí da neurociência e da educação. Então, sejam todos sempre muito bem-vindos. Vamos aguardar para ver se a doutora Ângela está chegando por aqui. Já mandei o convite aqui para ela, mas enquanto isso, eu vou passar a palavra para você se apresentar para a gente, né? Quem está por aqui que já te conhece, quem não te conhece, né? Você tem um Instagram aí que não tem o seu nome, seu Instagram é Neurociência e Educação, né? Então, fala um pouquinho para a gente aí do seu trabalho, da sua formação. Bom, eu sou professora de formação, fiz magistério, quando o magistério ainda existia. Depois, a minha primeira formação foi pedagogia. E aí, quando comecei a trabalhar em sala de aula, que eu via não só as crianças que precisavam ser incluídas, mas aquelas que apresentavam alguma dificuldade de aprendizagem, né? E as outras também. Eu comecei a me interessar por outras partes que poderiam, junto com a pedagogia, me ajudar. Então, eu fui para psicopedagogia, fiz uma extensão em neuropsicologia, e, por fim, a neurociência chegou já há uns 20 anos, e aí eu comecei a estudar neurociência, e acho que é meio óbvio, né? Porque, assim, todo mundo tem cérebro, como é que a aprendizagem acontece nesse cérebro, e aí a gente... né? E as pesquisas, as coisas da neurociência cada vez mais. Aí eu comecei com um grupo no Face, que ainda está lá, deve ter uns 60 mil seguidores, mais ou menos. Oh! E há muitos anos eu tenho, acho que uns 10, não sei, desde que o Face começou, não sei quanto tempo faz bastante tempo. E aí há uns 3, 4 anos o pessoal falou, abre no Instagram também. E aí eu abri, faz uns, acho que 3, 4 anos mesmo, Neurociência e Educação aqui no Instagram. E é para falar de neurociência e educação, né? E assim, na época que eu comecei a estudar, não tinha nem pós, nem nada. Agora acabei de concluir uma pós lá na Santa Casa, aqui de São Paulo, de neurociência e educação. Fiquei muito feliz que eu consegui, porque eu trabalhava, faz 38 anos que eu trabalho em escola, né? E eu trabalhava assim, 12, 15 horas por dia. E agora em dezembro eu parei, me aposentei e falei, agora
de ciência da educação. Eu não faço parte desse time ainda, não, mas eu quero fazer. Aposentei da escola, né? Porque eu continuo trabalhando Sim. em outras Não, coisas. a gente não para, né? Quem é produtivo, cientista, pesquisador, a gente não para. Mas a gente fala assim, quando a gente aposenta de uma determinada função que a gente já exercia há anos, principalmente na área da educação, a gente tem que soltar fogos, porque é um privilégio, né? Tem tanto tempo. E na educação eu trabalhei de maternal a ensino médio. Então eu trabalhei em todas as faixas etárias, inclusive na gestão, direção, orientação, tudo. Olha só, olha que legal. Olha, tá vendo que experiência que a gente está trocando aqui com você. Eu realmente, e você vai poder transitar sobre esse momento aí da entrada da neurociência, porque antes a gente via uma educação tão pura, né? Somente a educação, com poucas pesquisas e estudos científicos. E hoje a gente vê aí a neurociência transitando, né? A doutora Ângela está chegando, antes da gente continuar, a doutora Ângela está chegando. Vamos dar um alô para ela aqui. Ei, doutora Ângela! Ei, doutora Ângela! Aonde Chegou eu estava, gente? Custei, mas cheguei! Pedi até desculpa por atraso no nosso almoço, né, gente? Parecendo noiva atrasando para o casamento. A internet aqui está horrível. Tá chovendo aí em Minas? Tá chovendo aí? Aqui está um calor que é frio, que é um frio com calor. É É uma verdade. mistura. São como Paulo é que está tava o Brasil? assim. Como é que está o Melhorou. Brasil, meu Deus? Melhorou. Eu estou fazendo alongamento e musculação para ver se melhora de vez, mas está bem, sim, graças a Deus. Disse que Eu dou uma topada no meio do braço. diz que o nosso final de professor é ler, né? Dificuldade de escrever, dificuldade de ler. É isso aí. Ai, doutora Ângela, você está tão animadora. E olha que a Kátia, eu acabei de parabenizar a Kátia aqui, porque a Kátia agora ela faz parte do time dos aposentados da educação, doutora Ângela. Olha, você vê? E Que beleza. aposentada? Não, aposentada de escola. Doutora Ângela, só da escola. Pesquisador cientista não aposenta. Não, essa mulher é uma fera, né? E a potência que ela tem, né? E o arcabouço das neurociências na educação, é muito lindo o trabalho da Kátia, muito lindo mesmo. Parabéns, Kátia. Obrigada, muito obrigada. Faço de coração para ajudar o pessoal, mesmo porque eu sei, e assim, a gente que começou no magistério, na pedagogia, sabe o quão difícil é você investir na formação do professor, porque infelizmente aqui, nesse país, né, o salário do professor às vezes não sobra para isso, né? Não sobra, gente. Então, por isso que, no final das contas, o pessoal fala, mas compra o livro, aquele livro é caro, né? Vai a escolinha do professor Raimundo é ó. E a aposentadoria também, viu? Não dá para viver disso. Não pensa que aposentou e ficou rico, não. Não. Só tem a segurança e a experiência. E Kátia, me fala qual que foi o seu incentivo para começar a neurociência e a educação e levar para os professores falas bem pertinentes sobre o professor pensar sobre isso. Como é que foi? Vou dizer, eu era alfabetizadora, que como eu estava falando para a Isabel, eu já trabalhei de maternal a ensino médio, então eu alfabetizava. E aí eu vi que tinha uns meninos que não aprendiam, que tinham dificuldade, e eu nunca acreditei que alguém não era capaz de aprender.
sabe? Naquela época tinha gente que acreditava, então eu falava, pai é separado, é por isso que não aprende, não sei o que, é por isso que não aprende, não sei o que. Eu nunca acreditei nisso, tanto que eu alfabetizei até crianças com síndrome de Down, que houve uma época em que achavam que não conseguiriam, né? Aprender. Mas, assim, eu achava que cada um tinha uma forma de aprender. E aí eu comecei a perceber que algumas crianças tinham uma projeção, assim, sabe, assim, de língua, respiravam pela boca. E eu falei, será que tem a ver esse negócio? Sabe, de ser respirador oral e ter. E aí eu mandei uma pergunta lá para várias pessoas e o pessoal do HC aqui de São Paulo quis fazer uma pesquisa junto comigo. Então eu fiz uma pesquisa com a doutora Renata e com a Paula Junqueira, que era a fono, e a doutora Renata era otorrino. E a gente fez com, acho que, quase 400 crianças. E, na época, a gente chegou à conclusão que a respiração oral, né, a criança que tem hipertrofia de adenoide, de amígdala, e que tem essa respiração oral, apresenta mais dificuldades na aprendizagem. E aí, depois disso, tiveram outras pesquisas na matemática, tal, que tinha pesquisa nos Estados Unidos só para adolescentes, sabe? Não tinha para criança pequena. Então começou de curiosidade mesmo, assim, daquela professora que está lá, vendo o trabalho e falando, gente, tudo que eu sei de Piaget, Vygotsky, Vallon e tal, me ajuda muito, mas assim, estou precisando de mais coisa. Né? E aí apareceu a neurociência, porque a neurociência começou a explicar muita coisa. Como é que você aprendia, o tipo de memória, né? Os tipos de memória. E aí eu comecei a ficar fascinada com isso. Fiz loucuras. Comprava livro lá de Portugal, que demorava assim 4, 5 meses para chegar, era uma fortuna na época que ganhava, né? Professora. O salário do professor. Na época em que o salário do professor Raimundo ainda era assim, né? Continua bem num negócio, parece que. E o pior com esse negócio, não sei, assim, com o que a gente está vendo no Brasil, às vezes falta até respeito ao professor, sabe? Eu vejo que falta muito respeito ao professor, porque eu acho que o professor é um povo valente, sabe? Não porque eu sou, né? Não porque eu era, mas assim, que não é fácil, não. Não é fácil. E hoje parece que tem muita interferência ali, né? E os desafios no espaço educacional, né? No espaço escolar, eles estão aumentando, né? Então fica uma disputa e uma luta mais injusta, parece ainda, porque eles lutam tanto, né? E a gente percebe que tem hora que eles ficam desanimados, tipo, onde que a gente vai chegar com tudo isso? Parece que estão nadando, nadando, nadando e morrendo na praia, né? Às vezes eles ficam desanimados pensando nisso. E aí que entra, a gente percebe que a neurociência vem, a ciência vem mostrar que há esperança. Há esperança. E há formas, né, Isabel? Há formas que você, às vezes, o professor ele já sabe muita coisa, assim, no dia a dia, mas às vezes falta intencionalidade, sabe? Falta saber para quê. Falta entender direito por que ele está fazendo aquilo. Ele sabe, ele faz, né? E nem sempre dá certo para todo mundo, é isso que a gente precisa saber. E tudo bem, e tudo bem. Se você tem uma sala de 20, 30 alunos, deu certo para meia dúzia, vamos tentar outra estratégia para outra meia dúzia, outra estratégia para outra meia dúzia. E assim, não desistir, a coisa tem que ser. O professor não pode deixar ninguém para trás, sabe? Tem que. Porque o menino aprende. Às vezes aprende num ritmo diferente, aprende de uma forma diferente, mas aprende. Nenhuma de nós sai de nenhum lugar sem aprender alguma coisa. Até no lugar ruim, você vai lá e aprende que não é para fazer daquele jeito. Né? É verdade. Aprender tem professor que é o que eu falo, é a profecia do mal, acha que não dá conta, e é ele que não aprendeu, né? Foi o professor que não aprendeu. Ele tem o conteúdo, mas não tem a metodologia para entregar esse conteúdo. Porque o conteúdo tem que ser entregue. Gente, o conteúdo tem que ser presente para a pessoa. Eu lembro que eu era maravilhada com a história, eu adorava história, eu gosto muito de história.
E eu lembrava de tudo. Eu queria saber tudo. Por quê? Me foi entregue esse conteúdo, foi presente para mim. Aí eu recebi como presente, Uhum. né? E, Mas e tem, e tem que fazer o olho brilhar, né? Tem que fazer o olho brilhar. O olho do professor tem que brilhar e o olho do aluno tem que brilhar. Então, aquilo é presente mesmo, é aquele papel bonito, aquela fita, sabe? Aquela vontade de abrir aquele negócio e descobrir. É isso. E cada um tem a sua forma. Eu vou dizer, às vezes, eu me lembro, às vezes, saindo da escola chorando, que não tinha dado certo aquilo que eu tinha planejado naquele dia. Eu chorava de vez em quando, assim, nossa, não deu hoje não deu certo, sabe? Planejei tão linda a aula, fiz tanta coisa e não deu. Então, assim, acontece, gente. Amanhã é outro dia. Nada como um dia com uma noite no meio, né? Tem outro dia depois. Então, assim, vamos de novo, vamos de novo. E o que o professor não pode é ficar preso também, porque às vezes tem aquela necessidade de dar conta daquele conteúdo e pronto, acabou. Não, o conteúdo ele tem que estar lá enquanto todo mundo não aprender, né? Tem que ver a prova não como um fim, porque eles veem a prova como o fim do negócio. A prova não é o fim. A prova é uma forma de você ver o que o aluno aprendeu e o que o aluno não aprendeu. E aí reorganizar a sua rota. Não é? Acabou a prova, põe um carimbo na testa do aluno, e se sabe, se não sabe, se... e acabou. Não. É assim, bom, a maioria aqui sabe, beleza. E esses aqui que não sabem, como é que eu vou fazer? E é essa paixão do professor que vai fazer com que o aluno aprenda. Isso faz toda a diferença. Tem até pesquisa sobre isso, que diz assim, qual é o fator que mais faz diferença na aprendizagem do aluno? É quando o professor se compromete com esse aluno e vai lá e conversa com ele. Tem uma pesquisa com adolescente que diz o seguinte, que os meninos não queriam estudar de jeito nenhum. Aí eles fizeram várias estratégias dessa escola, né, esses pesquisadores, e uma delas, com um grupo de alunos, era pegar um professor, tipo tutor, que cuidava desse aluno. Ia lá e falava, ó, você tem que estudar mais isso, fazer aquilo, dava dica e tal. E outros era ter estudo focado, aula particular, um monte de coisa. O que deu certo foi esse professor que ficava ali se importando com a aprendizagem desse aluno. Isso faz toda a diferença. É verdade. olha, não, e faz mesmo, e faz mesmo. E o professor, ele tem que parar, Cátia Isabel, é de receber qualquer coisa, sabe? Essas pessoas estão acostumadas a dar para o professor qualquer coisa. E a falta de conhecimento faz ele receber qualquer coisa, É né? verdade. E isso é cruel, isso é muito cruel. A pessoa não estuda, e vai fazer uma formação numa escola e não tem embasamento nenhum, mas fez a formação. É. E tem muita gente metendo pitaco na escola, né? Tem. Cada um no seu quadrado, não é? Tem muita gente metendo pitaco, porque, na verdade, assim, os professores são os responsáveis pela escola. Às vezes eu fico pensando assim, é mais ou menos como se eu chegasse no hospital e quisesse dizer como é que o médico vai me operar, sabe? Ai, não gostei de usar gás e não sei o quê. Ele é o especialista. Então, assim, acho que também a gente precisa criar essa parceria, os pais, né? Porque da mesma forma que o menino aprende com esse comprometimento, essa parceria do professor, aprende com a família também. A família também precisa estar parceira e a família precisa estar ali. E a família precisa respeitar o professor. Porque na hora que ela não respeita o professor, na hora que ela não endossa, né, não fala que o professor está fazendo um bom trabalho, ela só cria desconfiança. Como é que eu vou levar? Eu vou pegar meu menino, né? Eu tenho 3 filhos, vou pegar os 3, vou deixar ali na vizinha e vou falar assim: olha, essa vizinha não sei não, viu? Essa vizinha, tudo errado, acho que não sei o quê. Eles vão ficar seguros lá? Não, é a mesma coisa de botar numa escola e ficar esse professor, essa escola. É, Ou você é parceiro, ou fala assim, ó, meu filho, confia, vai lá que vai ser bom,
né? A escola é legal, se o professor é legal, tudo bem, tem que ter DR, às vezes tem. Às vezes os pais percebem algumas coisas, às vezes os professores percebem alguma coisa. Mas isso é entre os adultos, aquelas pessoas que estão há mais tempo nesse planeta, sabe? Eles têm que ir lá, tá, e resolver as coisas. E aí, para a criança, tem que estar sempre em comum acordo. Não dá para ficar a criança no meio de ouvir mãe falar mal de professor. De mãe falar que professor é isso, professor é aquilo. De Que pai isso falar é mal uma de falta escola. de De respeito, você tem razão. É falta de respeito. E hoje em dia falta respeito mesmo, né? Vocês me ouviram ou eu fiquei congelado? A gente Ficou ouviu a congelada. respeito. Só respeito. É. Então, é uma falta de respeito. Mas o professor, ele parece que ele está acordando, sabe? E isso me deixa muito feliz. Ele não está recebendo qualquer coisa mais, né? E isso significa que a oferta hoje é muito grande, mas tem uma escolha de demanda também altíssima. Então, isso é ótimo demais. A pessoa É bom. sabe, ó, essa daí sabe, essa aí não sabe. Não, isso aqui não é porque eu sou professora, né? Porque eu tenho livro, que eu tenho. Não, né? Você tem que ser um eterno pesquisador. Você tem que Exato. comprovar o que está acontecendo. E não simplesmente sair por aí falando um tanto de coisa que, ué, que não tem lógica. No achômetro, né? No achômetro, eu acho isso, eu acho aquilo. Não é achômetro, é pesquisa. A pesquisa pode mudar, isso é fato. Às vezes fala que ovo é bom, depois fala que ovo é ruim. Acontece, né? Mas, assim, tem que ser pesquisado, porque se não for pesquisado, aí a coisa fica feia. Agora, você sabe que eu queria até fazer uma campanha um dia contra o Hum. WhatsApp do pai e mãe. Meu Deus do céu, que isso incomoda a escola. Porque elas ficam ali no WhatsApp falando mal dos professores da escola às vezes e não vão Uhum. falar na escola. Para mim isso é muito doido. Sabe? Fica falando lá mal da professora, mal da escola, mal do... e não vai lá na escola, que é onde teria que ter ido. Né? Então, assim, acho que os pais, claro que tem muito pai, muito legal, que é super parceiro da escola, e eu que trabalhei muitos anos, vi assim que, principalmente as crianças que eram incluídas na escola, que tinham algumas dificuldades de aprendizagem, ou que, né, síndrome de Down, com autismo, ou qualquer outra dificuldade mesmo, quanto mais comprometida era a família, quanto mais parceira era a família, mais certo dava. E mais resultado a gente vê do aluno. Mais resultado. Mais É. resultado. É. Agora, não é a nossa discussão aqui, abrindo um parêntese sobre o que você falou, essa questão de WhatsApp. Eu recentemente andei participando, né? Recentemente não, antes da pandemia, porque foi presencial com uma doutora especialista no cyberbullying, sabe? Ela é advogada. E é uma coisa que deveria até algumas palestras serem ditas sobre esse esclarecimento, que é muito interessante, de tomar o cuidado. É bom quem tiver aqui, que for pai, professor, educador, tomar o cuidado com esses comentários e os administradores do grupo de WhatsApp. Porque a partir do Exato. momento que você é administrador do grupo de WhatsApp e que há qualquer conversa mal falada, né, maldita, sobre qualquer pessoa, e esse administrador não cortar aquilo imediatamente, aquelas falas ali, isso é um ganho de causa absurdo. E o mínimo são 30 mil reais, né? Porque pode gerar um processo aí legal. E isso a gente percebe que a gente precisa até de saber usar a tecnologia. A gente Exato. está com a tecnologia na mão, mas a gente, como a doutora Ângela sempre diz, a gente tem que usar a nosso favor e benefício. Não utilizar de forma inadequada para ferir, para denegrir a imagem de ninguém, para, né? Então, isso é um parêntese que eu gostaria até de aproveitar aqui a nossa live, o nosso bate-papo do almoço, quando se abordou sobre isso aí, porque eu achei muito interessante, porque muitas vezes as pessoas desconhecem essas questões Exato. legais, que os advogados estão hoje, mais do que nunca, com a tecnologia na mão, e por dentro aí desse mundo legal aí, de que se você é administrador do grupo, você que será processado se você não coibir alguma fala inadequada aí.
Agora você vê, se o adulto não sabe mexer com a ferramenta direito, imagina as crianças. Então, como é que esse adulto que não está sabendo usufruir de uma ferramenta, que é bem legal os pais terem um grupo para falar do desenvolvimento dos filhos, para trocar receita, enfim, para o que quiser. É bem bacana. Só que, se eles não sabem usar da forma correta, como é que eles vão ensinar os filhos? Como? Então, assim, acho que a gente também, como educador, precisa, e você está coberta de razão, Isabel, a gente precisa ver não só a parte legal, mas a parte comportamental da coisa, sabe? Como você se comporta num grupo de WhatsApp, como você faz, né, com que seu filho perceba que tem certas coisas que ele não pode postar, ele não pode colocar, ofender os colegas, mas como é que você fala isso para o seu filho se você fala mal da professora, ou da escola, ou de outra mãe num grupo de WhatsApp, né? E você está trabalhando valores e princípios, né? Isso precisa de ser bem estabelecido, bem trabalhado. E parece que caráter. E parece que no WhatsApp ou nas redes sociais, por não ter esse contato aí direto mesmo, cara a cara, né? Parece que tudo é possível, né? O anonimato faz com que você faça qualquer coisa ali, que não dá para entender mesmo. Eu estava vendo aquela moça que estava no Big Brother, que é professora, e ela estava falando outro dia que um monte de gente ofendendo, críticas racistas, falando de mal dela, tal. Gente, deixa a moça, sabe? Deixa o pessoal. Mas que coisa! Eu fico pensando assim, o que faz uma pessoa entrar numa rede social para criticar e para ofender o outro? É uma coisa sem sentido para mim, não faz sentido para mim. Se você tem alguma crítica, faz uma crítica construtiva, manda uma mensagem ali, né, só para a pessoa, inbox, não uma coisa aberta, né? Outro dia, uma professora aí, ela me mandou uma mensagem e falou, Kátia, olha, o meu comentário foi excluído, tal, e eu pedi 1000 desculpas para ela, falei, olha, não devia ter acontecido, eu não sei o que aconteceu, eu mesma às vezes me atrapalho ali, aquele negócio de, porque tá sem óculos, sabe que apagar uma coisa não apaga outra, enfim, eu não sei exatamente o que aconteceu, mas pedi 1000 desculpas, e ela foi super gentil, porque ela falou comigo no inbox, e a gente começou a conversar, então assim, você ganha, né? Claro. Você ganha com uma crítica. Agora, uma crítica que ela podia ter postado lá nas redes dela, falado mal, não sei o quê, ou me ofendido ali. Aí não tem porquê, né? Não tem porquê. E a educação... Outro dia alguém falou comigo assim, doutora Anjo, você fica lindo de turbante. Por que você fica com esse cabelo duro? Eu falei assim, para não atrapalhar a minha visão. Eita. Você fica linda de qualquer jeito, doutora Anjo. Mereceu ouvir, né? Para que vai falar, gente? Eu falei assim, que atrapalha minha visão, fica caindo na frente. Tão bom de ficar caladinho. Não é? Perdeu a chance de ficar quieta. Mas isso é o quê? Isso são pessoas que elas não têm flexibilidade. Elas não têm limite até onde elas podem ir, gente. E a neurociências, ela trouxe bem claro para a educação qual é o seu limite. Sim. Né? E isso é muito importante. Qual o seu limite? Porque desejo é um estado. Né? Nós sabemos que é um estado. É uma questão emocional. Mas preservar esse desejo é uma questão funcional e de funcionamento neurológico. Exatamente. Né? Então, nós precisamos tomar cuidado que as ferramentas que nós temos não tem que ser usada para falar o que eu não dou conta de falar cara a cara, da falta de limite, da impropriedade, N coisas, né? De falar besteira, né? Só porque você sabe apertar um botão. Muitas, o que nos faz pessoas nobres é o controle inibitório. O que nos faz pessoas nobres
né? É a flexibilidade cognitiva, porque tem uns que você tem que deixar para lá, você fala assim, só Jesus vai dar conta. E outros que tem vontade de matar, e você não mata, você fala assim, deixa que o destino mesmo vai matar. Porque não tem jeito. Aí nem Jesus na causa, né? É. Doutora Ângela, para levantar sua moral aqui cada vez mais, ó, Edivana Fono, doutora Ângela, você é linda de qualquer jeito, por dentro e por fora. Eu concordo, concordo. Gente, outro dia. Não, E a pode gente, continuar usando seu turbante, sem turbante, pode ficar tranquilo, vai na paz. de óculos, sem óculos, faz como quiser. Qual é a diferença? O que Isso vai fazer mesmo. o que vai fazer a diferença é o que você tem dentro da sua cachola aí, né, gente? Que é o sistema nervoso central. O resto, É verdade. E aí a gente tem um outro item que é o etarismo, né? De você querer também seguir só gente jovem, bonita, só gente. Gente, o gente jovem está começando, né? é, é, Tudo bem, eu acho que faz parte a gente seguir de tudo. Mas pensa bem, quem é que vai me ensinar, né? Quem é que tem é. mais tempo nesse planeta mesmo, né? Que eu costumo dizer isso. A minha gata sempre aparece por aqui. E a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente fala de neurociência, a neurociência nos ensina até filtrar isso aí dentro da educação. Exato, A gente exato. está formando, né? A gente está com esses meninos em nossas mãos aí, a gente está em um processo de formação de caráter. Então, eles têm sim a formação de princípios e valores dentro de casa, mas nós, como educadores, também nós somos norteadores, a gente é referência para eles nessa formação. E quando a gente usa a neurociência exatamente para sinalizar isso aí, a gente usa para demarcar, vamos demarcar território. Espera aí, né? Nós não somos animais irracionais, onde que a gente sai chutando, sai mordendo, sai batendo, sai dando coice, as pessoas não. Existe um sistema nervoso central que funciona e a neurociência veio para mostrar isso aí. Então a gente precisa fazer isso funcionar, né? Se existem Além de baixar um pouco a bola da gente, né? Porque às vezes a gente acha que a gente guarda tudo, sabe de tudo, e a gente sabe que a memória também tem a sua limitação, né? Então, quando você reconhece a sua memória limitada, você também para de jurar por Deus que aquilo é verdade absoluta, né? Então, a claro, gente também começa a ver que a gente precisa dos outros, que a coisa é cooperativa, que nem todo mundo dá conta de... Que, aliás, ninguém dá conta de tudo sozinho, né? Que tem a beleza da cooperação, da junção. Você vê aqui, a união de 3 cérebros para fazer uma live. E algumas coisas, cada um que está contribuindo. Quanto mais gente, assim, mais melhor, né? Então, assim, às vezes o povo quer dar conta sozinho do negócio e não consegue. Não consegue. A mesma coisa o aluno, ele não consegue. Às vezes, eu vi assim, às vezes o professor saía, e eu, como professor, às vezes, saía e falava assim, nossa, dei uma baita aula, foi lindo, maravilhoso, os alunos aprenderam tudo. Depois eu via que não era bem assim, que era, no meu ponto de vista, que a minha aula tinha sido legal, mas às vezes uma aula focada mais no aluno, mesmo na participação desse aluno, né, deixando esse aluno como o principal e não o professor, faz toda a diferença. E no começo de carreira, ali quando você começa, você quer dar aula, você quer... E aí você vê que você tem suas limitações mesmo também. E eu acho que os professores têm que assumir as suas fragilidades, assumir as suas... Não dei conta, não conseguia essa. Né? E pedir ajuda. Às vezes o professor me pergunta assim, Kátia, como é que eu faço para fazer tal coisa? Eu falo, fala com o aluno. Pergunta para ele. Uhum. Pergunta para ele se ele entendeu, pergunta para ele como você faz para ensinar tal coisa que não está conseguindo. Porque às vezes o aluno vem com dicas preciosas. Preciosas. Uhum. Escuta, né? Escuta seu aluno. E ele é o protagonista, ele é o sujeito do É o processo. protagonista, exato. Como é que você não pergunta o sujeito do processo? Como é que o processo tem que caminhar, gente? Né? A E gente às não vezes começa a pergunta fazer mais no casa do outro, telhado. né? A gente não começa a fazer casa do telhado. O problema é que todo mundo quer ir na janelinha, né, gente? Todo mundo quer ir na janelinha. E às vezes pergunta, mas não ouve também, né? Porque tem a coisa da escuta, que às vezes o professor, diante de uma crítica, ele se sente atacado,
né? Se sente fragilizado. E às vezes não é isso, às vezes a crítica, tudo bem, às vezes a pessoa não sabe fazer a crítica direito, mas assim, eu acho que tudo tem que repensar, sabe? Eu ficava pensando às vezes na escola, quando vinham os pais criticarem, e vinham vários, né? Dependendo da escola que eu trabalhava, eram escolas, algumas escolas muito grandes, assim, e aí eu ficava pensando assim, no mínimo, esse pai não entendeu, então tem uma falha de comunicação ali. Se ele está chegando desse jeito, no mínimo ele não entendeu o que a escola está propondo. Então, assim, Uhum. a gente precisa também, diante dessas críticas, parar um pouquinho e pensar. Às vezes o grupo de alunos aí se reúne, quer falar para o professor que não está gostando disso, daquilo, o professor fica ofendido. Não, escuta teu aluno, né? Para e escuta, vê o que dali te serve e o que não te serve sai desse corpo que não te pertence. É isso. É, é. Eu acho interessante você falar, Isso porque ontem eu estava mesmo. conversando com as alunas, eu estava conversando com as alunas da pedagogia, a doutora Ângela e Kátia, eu estava observando e elas deram uma contribuição lá de uma experiência que elas tiveram na escola. Ela estava trabalhando na escola, uma das alunas trabalhando na escola, e eu estava falando com ela sobre a importância de, no início do ano, no início do semestre, a gente ser muito claro com os pais em reunião, apresentar os projetos que vão ser trabalhados na escola. O que é combinado não sai caro, né? Eu gosto muito de lembrar que Exato. a doutora Ângela coloca muito isso no livro dela, Porque Vou ao Psicopedagogo. Combinado não sai caro. Realmente não sai caro. Então, isso precisa de ser explanado, precisa ser bem falado e mostrado como é que os projetos vão ser. Aí ela estava falando, eu falando sobre a diversidade, a questão étnico-racial, né? Ela estava falando que aí as crianças construíram alguns bonequinhos negros, sabe? Como atividade prática de uma atividade lá dentro do projeto. E aí eles levaram esses bonequinhos negros, né, para casa. Ah, para quê? O pai foi igual uma onça na escola, porque a escola estava ensinando a criança a trabalhar com voodoo, com bruxaria. Ai, meu Deus, só onde vai o ser humano. Gente, Bom, trabalhar com bruxaria na escola por causa de um bonequinho negro. é, mas Olha a vamos altura, pensar, olha, vamos né? pensar, vamos Olha a pensar um pouquinho. altura, gente. Olha a altura da nossa questão preconceituosa, gente. Existe preconceito por fato, Doutora mas Ângela, você ri, minha filha? Isso é de é para chorar, né? É Agora, porque Isabel, também, tem, junto tem, com. tem umas ignorâncias que só pode rir, uai. É, É rir para não chorar, né? vê? Como diz a Vera acabou de escrever aqui, esse almoço está cardápio completo, até voodoo apareceu, gente. Ah, Isso, meu Deus. isso é o que a Kátia falou. São três mentes pensantes, diversidade aqui é grande. Mas vamos pensar uma coisa, Isabel, às vezes para não criar esse tipo de coisa também, junto com o bonequinho, podia ter ido lá um contrato de Explicativo. dados, um explicativo, ou antes, né? Ou É isso que eu antes para. falei. Eu estava falando sobre isso, sobre orientar sobre os projetos, falar como é que vai ser o desenvolvimento desses projetos na escola, né? E aí É, a coisa da a comunicação, né? onipotência, a onipotência do professor ou a falta de didática. Por quê? Eu fiz magistério, a Kátia também fez. A gente tinha 200 didática. Didática de matemática, didática disso, didática daquilo. A gente fazia pedagogia no magistério. E fazia uma pedagogia que era mestrado. Sabe? Porque a gente estudava todo tipo, fundamento um, fundamento 2, fundamento 3, como que o aluno se via na matemática. Então, tem toda essa questão. Só que hoje se perdeu. Quer ensinar a fazer cálculo, mas não quer ensinar como que esse cálculo chega na criança. A didática nos ensinava como ensinar a criança matemática. Exato. Agora não, agora a matemática tem que chegar no menino porque é obrigação dele. Uhum. Isso é o quê? Isso é falta de rever a metodologia, né? do programa
da formação do professor, da formação do pedagogo. Está na hora de acordar para isso, porque senão nós vamos estar discutindo isso. A gente não vai ter nem mais osso e os nossos netos vão estar repetindo a mesma coisa. De acordo com a Kátia, de acordo com a Ana, de acordo com a Isabel, em 2020, e eles estão lá no ano 3000 falando a mesma coisa. Sim. Exato. Você vê na formação, falta neurociência, porque não tem, né? Falta a parte de didática, para os especialistas, então, mais ainda, porque eles não têm nem didática, nem psicologia, né? Então, assim, falta muita coisa na formação do professor. Fora que pedagogia é aquele curso que, às vezes, você tem um curso não com um nível de qualidade tão bom, às vezes, em algumas instituições, infelizmente, né? Então, assim, tem gente que faz pedagogia. Eu lembro de uma conhecida minha que foi fazer pedagogia e ela já tinha uma formação, e aí ela foi fazer pedagogia. Então, ela queria aquele curso rápido de pedagogia. E aí, um dia ela chegou e falou assim, mas esse curso que você fez é uma porcaria. Eu falei, não. O curso que você está fazendo é uma porcaria. Eu fiz um curso na URGS e depois na PUC. Eu fui aluna do Paulo Freire, do Mário Sérgio Cortella. Então, assim, é diferente. O curso que você fez é uma porcaria. Então, assim, para a gente também não achar que a pedagogia é ruim. Depende da pedagogia, depende de onde, né? Sim. Depende. Isso mesmo, é igual marido, gente. É igual, pedagogia é igual marido, tá? Se ele é bom, nosso Deus, você muda tudo. Se ele é ruim, você desgraça a sua vida toda. E a dos outros, e a dos outros. E a dos outros também, uai. Né? E ainda tem que chamar o sujeito de amor. Oi, amor, isso é vontade de matar ele. Aí é triste, né, doutora? É o suprassumo do fingimento. Não é? É triste. Melhor ser honesto consigo e com a sua vida, porque a gente só está aqui de passagem, é uma só. Então, assim, se é para ter parceiro, é para ter parceiro, né? Se é para ter casamento, fazer pedagogia, vamos fazer bem feito o negócio. Né? Esse tal de professor bolinha, professor bom é que dá 0. Professor bolinha, que bolinha, vai fazer dieta. Já viu a história que só Deus ganha 10? Você já viu o professor que fala, não, só Deus ganha 10? Eu fico pensando, gente, quando é que Deus vai para a sala de aula dele? Nunca vai dar 10. Ele é Deus. Não, que faz. Tem alguém que colocou aqui, para você entrar na pedagogia, você tem que ter amor. Tem que ter amor, tem que ter estudo. Porque também não é só vocação, é estudo, é muito estudo, muita pesquisa. Porque se você quiser fazer uma pedagogia rasa, você sai de lá. Porque na verdade, acho que a gente, o seu tema hoje é neurociência e educação. Coisa muito séria. O pedagogo, ele é o cientista da educação. Sim. Ele não é qualquer um, não. Ele é o cientista da educação. Se ele não der conta de ser pesquisador da educação, cientista da educação, ele não é nada. Ele só tem papel. Isso que eu acho bonito no trabalho da Kátia. A Kátia, todos os dias, tem um recado para o cientista da educação, o quê? Pensar, refletir, raciocinar, levar para dentro de sala de aula. Isso é o cientista da educação. O resto não tem nem nome. Mas você tem também aquele professor, alguém falou assim, tem gente que também tem muito estudo e não sabe, não age certo. É verdade, mas quando você age certo e tem estudo é melhor, né, gente? É o pacote completo, né? Melhor. Na verdade, isso é fazer pedagogia com ciência, né, gente? Isso é ideal. E a neurociência precisa dos pedagogos.
A neurociência, por isso que os pedagogos têm que se empoderar, e vamos usar a palavra certa, tem que se empoderar. Porque quem fala de estratégia de sala de aula, quem fala de atividade, quem fala como você pega toda pesquisa que você acha, toda a ciência que tem a neurociência e coloca na prática, é o pedagogo. Então, assim, os pedagogos, eles têm que parar de ouvir economista só, sabe? Tem economista que dá pitaco em educação, tem psicólogo, tem... Ótimo, todo mundo tem que trabalhar junto. Mas quem fala como funciona lá na sala de aula é o pedagogo. E é ele que tem que estudar, né? É ele que tem que estudar e trazer isso para a sala de aula. E é o que está faltando na neurociência. É o que está faltando. É isso mesmo. Mas sabe o que muitas vezes eu observo? Nos outros cursos, por exemplo, odontologia. Os professores de odontologia são odontólogos, né? Eu de direito, eu olho a matriz lá e olho tudo de direito, são todos advogados, juízes e tal. Você vai para pedagogia, no curso de pedagogia tem um professor que é pedagogo. Me explica isso, gente. Como é que funciona isso? Por que na pedagogia, os professores de formação, para formar o professor, para formar o pedagogo, por que eles não são pedagogos? Por que eu posso pegar qualquer um formado em filosofia, qualquer um formado em qualquer outra área que não a pedagogia? Porque a gente deixou, Isabel. Porque a gente segue o povo de outras áreas. Tudo bem, tem a sua complementação, que eu acho bonita, esse leque aberto, mas, ao mesmo tempo, você tem que dar valor a quem é da nossa área. Tem que dar. Chega uma hora que o pedagogo fala, esse é o meu pedagogo. As áreas se valorizam, Kátia. As outras áreas, elas se valorizam. Exato. Elas cuidam do terreno deles. Eles não deixam ninguém ficar infiltrando em trem que eles não dão conta, não. É. Então, mas a gente deixa até mais no início da minha carreira, para a gente pegar aula, né, a gente formava e você tinha que caçar antes de passar no concurso. E tinha o CAT. O CAT é um documento que a gente fazia para você ir nas escolas estaduais para você pegar aula. Você chegava lá com diploma, você podia dar aula de história, de geografia, de ciência, de português, de tudo, até o 9º ano. Então, quer dizer, é o professor que é habilitado para uma coisa, tá? E ocupa espaço de outro. Então, o engenheiro vai dar aula de matemática porque ele é engenheiro. O médico vai dar aula de biologia porque ele tem a biologia. A questão é o que é a pedagogia? As pessoas precisam entender o que é a pedagogia. Tem muita gente confundindo a pedagogia com a neuro. Isso não existe. Pedagogia é pedagogia. Exatamente. Tá? E tem que ser pedagogia. Agora, só que se a gente quando a neuro contribui na pedagogia, não significa que é neuropedagogia, não. Sim. Continua pedagogia. Uhum. Exatamente. Né? Isso é muito sério. Exatamente. E talvez porque a pedagogia vem... Houve a pergunta aqui, será que é porque não precisa ser transdisciplinar? A questão, talvez não seja nem esta. A questão é, como você falou, Kátia, a doutora Ângela falou bem no início, quando vocês formaram, fizeram magistério, fizeram curso aí na área da educação, fazia-se bem feito. Você estudava raízes filosóficas de absolutamente tudo, didática de absolutamente tudo. Então, a formação era completa. Eu penso que hoje talvez esteja rasa demais essa formação. Em muitos lugares, né? Em muitos lugares. Não dá pra... coloca todo mundo no pacote, que aí a gente vai sempre abrir, toda fala nossa, gente, coloca sempre eu coloco assim, ó, toda fala minha, coloca uma coisa no coração. Há raras e honrosas exceções. É óbvio que a gente não está falando de todo mundo, né? A gente tem muita gente bacana. Mas assim, a gente está falando de uma maioria, de um geral, de um
uma decadência na educação, vamos dizer assim, que a gente precisa de ter esse olhar, porque a neurociência chegou para estar caminhando, para caminhar junto com a educação. E a educação? Será que ela está caminhando junto com a neurociência? Mas aí a Kátia falou uma coisa muito séria. Se eu aceito qualquer coisa, isso é questão do meu comportamento. Isso. Né? Eu já te contei a história do doutor que me ligou? Não. Uma vez me ligou um médico, eu era diretora, me ligou um médico e falou: olha, eu queria que você pegasse a Mariazinha e separasse da Joaninha, porque elas juntas não tão boas naquela sala de aula. Eu falei: como assim, doutor? Não, porque a mãe dela veio aqui, me contou, o médico pediatra. Daí eu falei: bom, doutor, então aproveitando, o senhor podia dar amoxicilina para ela, porque a semana passada ela estava tossindo. Aí ele falou: entendi. Eu falei: então, tem coisas que quem vai resolver, eu posso até tirar a Joaninha de perto da Mariazinha, mas quem vai resolver é a escola. Sim. Né? Eu não vou dar xarope ou antibiótico para a tosse dela. É o senhor que dá. Né? O senhor tem o CRM, o senhor que dá. E aqui eu que mando. Né? E no fim, assim, deu super certo, elas viraram amigas e estavam no final do ano dançando as duas juntas, sabe? Então, às vezes, você também apostar na socialização, você apostar nesse trabalho com os alunos, você vê, se dependesse desse médico que estava de fora, coitado, ele quis ajudar a família, eu entendo perfeitamente, mas não era o quadrado dele naquela hora. Uma coisa é ser transdisciplinar, a gente sentar, médico, psicólogo, filósofo, todo mundo, sentar e ficar junto. Sim. Outra coisa é ficar dando pitaco sem sentar junto com a escola. Porque eu vejo um monte de movimentos aí que falam de educação e que não tem o pedagogo. Sim, é isso que eu estou falando. Outro dia eu vi um negócio que chama, acho que, Sala dos Professores, uma coisa assim, eu acho que é um podcast, uma coisa assim. Não tem um pedagogo lá. Sim. Como é que é a sala dos professores se não tem professor? Uhum. Então não pode ser. Não pode ser, tem alguma coisa errada. Exatamente. Muita gente, nosso almoço hoje tá bom, errada. não tá? Nosso almoço hoje tá bom, não tá? Bom. O nosso tempo está acabando e nós somos muito agradecidos pela sua presença, Kátia. Obrigada, meninas. Ângela. Queremos deixar que vocês façam as considerações finais aí para a gente dessa fala aí, desse diálogo da neurociência e educação aí, para essa nossa geração. Doutora Ângela e Kátia, a palavra está com vocês para finalizar esse momento. Eu queria só agradecer o convite, muito, falar que a neurociência e a educação têm que andar de mãos dadas, mas elas não são a mesma coisa. Né? Tem lugar para a educação e tem lugar para a neurociência, elas juntas vão fazer diferença, mas uma não pode pegar o lado da outra. O neurocientista não pega o lugar do pedagogo e o pedagogo não pega o lugar do neurocientista. É bom que todo mundo entenda das coisas, mas trabalhe junto. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Mesmo. Você falou tudo. A outra coisa que eu quero falar, o meu cabelo é duro, mas a minha cabeça não é dura, não. Eu disse. Tem bastante flexibilidade cognitiva. Mas é o que eu falei. É o que eu falei. Você pode ter cabelo duro, pode usar turbante. O que me interessa é o sistema nervoso central que está aí dentro. O resto, eu não estou preocupada. Desde que o sistema nervoso central funcione, o resto... Gente, olha como precisa de pedagogo. Qual como precisa de pedagogo para trabalhar preconceito? Não é? É diversidade. A gente precisa falar de diversidade, a gente precisa falar de preconceito. A gente tem que parar com isso de, eu falo o que eu quero. Não falo o que você quer, não. Você tem que pensar. Você tem um cérebro, você tem controle inibitório, você tem que pensar. Conta até 20 em alemão antes de falar bobagem, pelo amor. Falar o que quer é falta de educação, né? E isso, eu só trouxe isso porque é para mostrar, né? É bem o título de hoje: Neurociência e Pedagogia. Sim. E Educação. Né? E a Kátia coloca isso bem claro, ela ainda coloca lá underline, 2 underline, o I, para mostrar que pessoas que se chamam de neuro e não dão conta nem de interagir com a diferença do outro. Exato. Então,
A escola não está precisando de neuroprofessor, neuropedagogo, neuroaluno, neurodiretor, neuro. A escola está precisando de pedagogia, Exato. está precisando de didática, está precisando de conhecimento, está precisando mais do que amor, porque senão nós vamos falar de afeto, e professor ganha pouco. Olha, o professor ganha pouco porque ele não se dá valor, Uhum. porque o dia que ele se der valor, ele não vai aceitar ganhar isso. Exato. Isso. Né? Agora, o médico ganha muito. Eu lembro do meu irmão falando assim: escolhe uma profissão do próximo, porque profissão do próximo dá mais dinheiro. Então, dentista, o próximo, advogado, o próximo, né? Médico, o próximo, esse ganha muito. Agora, professor não vai, não, porque não tem o próximo, o menino entra e fica. E aí, Né? Uma sala lotada. e não vai. E aí, as pessoas não conseguem entender a diferença desse tempo maior que o cientista da educação precisa para formar essa criança. Porque o professor, ele não só ensina a ler e escrever, que hoje a preocupação é ler e escrever, esquece até da matemática. A matemática não está na alfabetização também, não. Né? Mas tem uma coisa que as pessoas não lembram, que é na educação que se reafirma o que foi trabalhado em casa. Se você não dá conta de trabalhar com o menino na escola, é porque ele não foi trabalhado dentro de casa. Então, a nossa parceria é essa. Nós não fomos chamadas para ser babás, para ocupar tempo, não. Nós somos chamadas como cientistas para afirmar o que foi trabalhado dentro de casa. Se o menino tem flexibilidade cognitiva, foi bem trabalhado, quando você chama a atenção dele, ele vai buscar um plano B, ele não vai te xingar. Se ele Se ele tem foi controle trabalhado, inibitório, ele vai parar. ele vai parar. Então, é isso que a gente faz. E dentro da educação, a coisa mais linda, dentro de casa, ele é o Joãozinho, o único Joãozinho, o maravilhoso. Você pode ser feio para chuchu, mas a gente não acha filho feio, né? Não acha filho. Todo feio, todo menino é bonito. Só que dentro da sala de aula vai ter mais Joãozinhos que vai ser mais bonito que tem paz, e ele precisa aprender a dividir. E isso é onde que acontece? Dentro da escola. Então, escola é saúde mental. As pessoas precisam entender que o profissional que está ali na frente, ele é responsável pela saúde mental daquela coletividade. Não é de um, não. É da coletividade. Por isso que a educação é para todos, mas a aprendizagem individual. Vocês já pensaram que profissional é esse que, além de ver o todo, ainda descobre a particularidade do sujeito para ele se ver na vida? Qual outro profissional faz isso? Uhum. Não tem nenhum que faz isso, não. Porque o dentista vai lá, toma, separa, vai embora. O médico, o advogado faz sua causa. Agora, quem leva você e fica com você 6 horas, 7 horas, até você dar conta de sair daqui um médico, um advogado, um dentista, Exato. um ser humano, um pai de família. Nenhum. Mas as pessoas não entendem isso. As pessoas só querem ser neuro e estão esquecendo que a educação veio primeiro. Exatamente. Desculpa o desabafo, viu?
Parabéns. Finalizou com chave de ouro, gente. Um arraso, viu? Obrigada pelo convite. Obrigada pela presença. Obrigada, doutora Ângela. Obrigada, Kátia. Até amanhã, doutora. Tchau, Com tchau pra Deus. vocês. Tchau, tchau. Tchau.